A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, hoje no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículos do 36 ao 39, que diz: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Amém? Então aqui, meus irmãos, no capítulo 24 de Mateus, a epígrafe diz o sermão profético. Então aqui começa aqui o sermão profético de Jesus. Aqui no capítulo 24 inicia com o princípio das dores. Aqui na epígrafe diz o sermão profético, o princípio das dores. Vai do versículo 1 ao 28, a partir do versículo 29 diz, o sermão continua, a vinda do Filho do homem. Então Jesus começa aqui a falar na vinda do Filho do homem, né? A partir do versículo 29, e aqui aonde nós lemos que foi do versículo 36 ao 39, diz na epígrafe, o sermão continua, exortação à vigilância. Então aqui Jesus nos alerta, versículo 36 diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então pessoas perguntavam a Jesus quando seria a vinda do Filho do homem, né? A vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Mas Jesus diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E Jesus continua aqui no versículo 37 dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então Jesus aqui nos alerta à vigilância. Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, mas Jesus, ele exorta à vigilância, né? Ele diz que será como os dias que antecederam, né? Os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus diz, assim será também a vinda do Filho do homem. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos alerta. E Jesus, ele aqui, antes de iniciar aqui, meus irmãos, no versículo que nós lemos, versículo 36, se você ler no versículo 35 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, o céu
e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então a palavra de Deus não passa. O próprio Jesus diz que as palavras dele não hão de passar. Meus irmãos, no capítulo 11 de Hebreus capítulo 11, onde tem a galeria dos heróis da fé, e ali ficaram registrados vários nomes de vários homens e mulheres de Deus, pessoas que fizeram a diferença em suas gerações por causa da fé. Fala aqui também em Noé, no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, meus irmãos, se nós olharmos para Noé com os olhos humanos, nós vamos pensar assim: mas Noé pregou tanto tempo, durante tantos anos, e não converteu ninguém. Mas, meus irmãos, só que Deus, ele não mandou Noé converter ninguém. Deus mandou que Noé pregasse, e Noé pregou. Deus mandou que Noé construísse a arca, e Noé construiu, Noé obedeceu. Então, a nossa missão, a missão do cristão, é levar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Cristo, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? E Noé, ele fez uma grande obra. Noé, ele salvou a família. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11 e versículo 7, diz que a família de Noé se salvou. Então, se você não salvar uma cidade, se você não salvar um estado ou um país, mas se você salvar a sua família, se você conseguir salvar a sua família, você já terá feito uma grande obra. Amém, meus irmãos? E a nossa missão é ide, pregai o evangelho a toda criatura, como Jesus falou, ele deu a missão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, nós pregamos a toda criatura para que se torne filho de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, nós levamos a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, a toda criatura, e aquele que receber, aquele que crê, ele se tornará filho de Deus, como está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Amém? Então, meus irmãos, que nós, a cada dia, nós venhamos estar, meus irmãos, lendo a Bíblia Sagrada. No livro de João, nós vamos estar lendo aqui também, no livro de
capítulo de livro de Pedro, final da Bíblia, segundo Pedro, capítulo 3, e versículo 18 diz: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então aqui diz, antes crescei na graça e conhecimento. Então, antes do que, meus irmãos, está falando aqui? Então, se você voltar um pouco para o versículo 16, diz, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente há outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, aí ele fala, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, antes que alguém distorce a palavra de Deus para você, você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, leia a Bíblia. No livro de Oséias, diz, capítulo de número 6, versículo 3, nós vamos estar vendo. Oséias, capítulo 6, e versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, mesmo que você já tenha lido a palavra de Deus, você deve continuar lendo. É conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Então, meus irmãos, não se feche para novos conhecimentos, para novas revelações da Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Amém? Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. E eu vou estar encerrando o áudio, te abençoando. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?